E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia umas como coroas, semelhantes ao ouro. E os seus rostos eram como rostos de homens. E tinham cabelos como cabelos de mulheres. E os seus dentes eram como de leões. E tinham couraças como couraças de ferro. E o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebraico era o seu nome Abaddon, e em grego Apollyon. Passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos, que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão. E os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões. E de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Por estes 3 foi morta a 1/3 parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas. Porque o poder deles está na sua boca e nas suas caudas. Porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes, e têm cabeças, e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos para não adorarem os demônios, e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Apocalipse 9, 1-21. Bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço de análise. Hoje, a gente tem um material super interessante, uma transcrição que detalha o capítulo 9 do Apocalipse. Sabe? É uma parte da Bíblia conhecida por ter umas imagens muito fortes, né? Quase cinematográficas, assim, e descreve uns eventos bem impactantes. A nossa ideia aqui é dar uma boa olhada nessa narrativa, focando no que a fonte que a gente recebeu diz sobre os eventos e principalmente sobre como as pessoas reagem a eles no relato, tá? Vamos investigar as visões da 5ª e 6ª trombetas, as pragas e essa resposta humana. Ok, vamos lá. Exato. Essa fonte que a gente tem aqui, ela nos guia por esses 2 momentos cruciais do capítulo, né? Cada trombeta liberando julgamentos bem específicos, com seres simbólicos, bem particulares. Vai ser interessante olhar não só o que acontece, mas como a fonte descreve isso e as consequências para a humanidade ali no texto. A coisa toda já começa com um impacto, né? Com a 5ª trombeta tocando. O texto fala de uma estrela caindo do céu. Uma imagem que aparece bastante em textos apocalípticos, muitas vezes representando um anjo ou alguma entidade com poder, certo? Isso mesmo. E para essa estrela ou esse ser é dada a chave do poço do abismo. Essa expressão,
poço do abismo já dá uma dica, né? Na literatura da época, muitas vezes se refere a um lugar onde ficam presas forças meio caóticas ou até demoníacas. Sim, um lugar escuro, profundo. Exatamente. E quando esse poço é aberto, o efeito é imediato e cósmico, digamos assim. Sobe uma fumaça mas tão densa que escurece o sol, o ar. É uma imagem de trevas mesmo, preparando o terreno para o que vai sair dali. E o que sai são gafanhotos. Mas olha, a fonte deixa bem claro, não são gafanhotos comuns, né? De jeito nenhum. Eles recebem um poder tipo, como o dos escorpiões. Isso já muda tudo, né? Não é um gafanhoto que come planta. Certo. E tem uma ordem específica para eles, pelo que eu vi. Correto. E essa ordem é muito interessante. Eles não devem atacar a vegetação nada verde, nem árvore, nem grama. O alvo deles, segundo o texto, são os homens que não têm o selo de Deus em suas testas. Esse selo de Deus, geralmente simboliza proteção, né? Que a pessoa pertence a Deus. Então, o ataque é só contra quem não tem essa marca. E a ideia não é matar, mas atormentar. Isso é curioso. É atormentar por um período definido, 5 meses. E o tormento, olha, é descrito de um jeito para mostrar que a dor é extrema, comparada à picada de um escorpião. Imagina! 5 meses disso! Pois é. E o texto diz que o tormento vai ser tão insuportável que as pessoas vão, buscar morte para se livrar daquilo, mas não vão conseguir morrer. Vão desejar o fim, mas a morte meio que vai fugir delas, sabe? Isso mostra como o sofrimento é terrível e inescapável ali na descrição. E a descrição desses bichos, aí a fonte capricha nos detalhes, né? Cria uma imagem que é uma mistura bem assustadora. Nossa, sim. Eles se parecem com cavalos prontos para a guerra, usam coroas que lembram ouro, têm rostos de homens, cabelos de mulher, dentes de leão. É uma combinação muito, muito esquisita. Perturbadora mesmo. É uma mistura de coisas. Exato. Essa mistura, né? Elementos de guerra tipo cavalos e couraças de ferro, humanos com rostos e cabelos, animais com dentes de leão e as caudas de escorpião, e até realeza com as coroas. Isso cria um simbolismo super complexo. Não são só monstros, sabe? Cada detalhe pode ter um significado. A couraça de ferro pode ser invulnerabilidade, os dentes de leão, a ferocidade. Os rostos humanos talvez uma zombaria da humanidade? Pode ser uma perversão, sim. E o barulho das asas, comparado ao estrondo de muitos carros de guerra correndo para a batalha, amplifica demais a sensação de terror, de poder que esmaga tudo. E, claro, as caudas de escorpião com os ferrões, que é onde está o poder de atormentar pelos 5 meses, e eles têm um rei, né? A fonte menciona isso. Sim, o anjo do abismo. E dá até os nomes dele em 2 línguas importantes na época, Abaddon em hebraico e Apolion em grego. Os 2 nomes têm essa ideia de destruição, perdição. Ter um líder com esse nome reforça que não é uma praga aleatória, mas algo organizado, direcionado por uma força destrutiva bem específica. Essa parte do capítulo termina com uma frase que deixa a gente tensa, né? Passada já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. A fonte usa essa contagem de ais para mostrar que os julgamentos vão piorando. Tipo, por pior que tenha sido o tormento dos gafanhotos, vem coisa mais pesada por aí. Prepara a gente para a 6ª trombeta. Exatamente. Cria aquela expectativa sombria. E a narrativa não demora para entregar o prometido. O 6º anjo toca a trombeta dele. E a resposta é na hora. Vem uma voz, mas não de um lugar qualquer, né? Vem das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Essa origem já sugere algo divino, ou pelo menos ligado ao lugar sagrado ali, de intercessão, talvez de julgamento. E a ordem que essa voz dá é bem direta. Solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Mencionar o Eufrates é significativo, né? Historicamente era um rio super importante, fronteira de impérios como o romano, palco de muitas guerras. Em textos assim, proféticos, apocalípticos, muitas vezes ele simboliza essa fronteira entre o mundo conhecido e forças ameaçadoras que vêm do leste.
Liberar anjos presos ali sugere que vai começar um conflito ou um julgamento em larga escala vindo daquela direção simbólica. Faz sentido. E esses 4 anjos, o relato diz que eles não estavam lá à toa. Estavam preparados para o momento exato, para a hora e dia e mês e ano. Essa precisão toda é impressionante. É notável, né? Sugere um controle total sobre os eventos, tipo um cronograma divino sendo seguido à risca. E o propósito deles é terrível: matar a terça parte dos homens. Nossa! A gente sai de um tormento de 5 meses para uma matança em massa. A escala aumenta drasticamente. E para fazer esse serviço aparece um exército. A fonte descreve o número de cavaleiros, 200 milhões. O narrador da visão até diz, e ouvi o número deles, para enfatizar que é uma força gigantesca, quase inimaginável. 200 milhões e a descrição desse exército também é cheia de simbolismo, né? As cores das couraças dos cavaleiros. Sim, fogo, que é vermelho, jacinto, que é um azul escuro, talvez violeta, ligado à fumaça ou luto, e enxofre, que é amarelo. Essas cores já apontam para os meios de destruição que vêm em seguida, e as cabeças dos cavalos, como as de leões, sugerem ferocidade e poder, e da boca deles sai aquela tríade mortal: fogo, fumaça e enxofre. E é com isso que eles matam. O texto é bem claro nisso. Por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens. A causa da morte é ligada diretamente a esses elementos que saem da boca dos cavalos. É algo sobrenatural mesmo. Mas o perigo não vem só pela frente, né? A fonte fala das caudas também. Isso tem esse detalhe. O relato diz que o poder deles está na sua boca e nas suas caudas, e descreve as caudas como se fossem serpentes com cabeças próprias e que elas também machucam. Isso reforça a natureza monstruosa desses seres, né? Eles atacam pela frente com fogo, fumaça e enxofre e por trás com essas caudas de serpente. É uma imagem de cerco, de destruição total mesmo. Entendi. Então, a gente tem essa sequência. A 5ª trombeta traz um tormento horrível, mais limitado no tempo, e não mata, só atinge quem não tem o selo. A 6ª trombeta, aí sim, eleva muito a escala, com esse exército gigantesco e pragas que matam 1/3 da população mundial ali descrita. A destruição é enorme. E aí a gente chega no ponto que a fonte parece querer destacar como o auge do capítulo, né? Que é a reação de quem sobreviveu. Depois disso tudo, o que acontece com os outros 2/3? O que, olha, muita gente acha chocante ou, no mínimo, bem pessimista sobre a natureza humana que está sendo descrita ali. O relato afirma, assim, sem rodeios: e os outros homens, que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos. Não se arrependeram, mesmo depois de ver 1/3 da galera morrer por causa de forças sobrenaturais. É uma afirmação bem forte essa. A fonte chega a dizer quais são essas obras das mãos das quais eles não se arrependem? Sim, o texto é bem específico nisso. Primeiro, fala da idolatria. Continuar adorando os demônios e os ídolos de ouro, de prata e de bronze, de pedra e de madeira. E a fonte ainda dá uma cutucada nesses ídolos, né? Dizendo que eles nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Tem um contraste ali, né? Entre o poder devastador que acabou de acontecer e a impotência dos ídolos que eles não largam. Interessante essa comparação, mas não é só idolatria, né? Pelo que eu entendi da fonte. Não. A lista continua, fala de outras coisas. Não se arrependeram de seus homicídios, nem das suas feitiçarias. E aqui é bom notar que essa palavra feitiçarias, que no original grego é pharmakeia, pode ter um sentido mais amplo, sabe? Não só magia, mas talvez uso de drogas em rituais ou práticas espirituais que eram vistas como erradas, como traição a Deus. Entendi, o termo pode ser mais complexo do que parece na tradução literal. E tem mais coisa na lista. Tem. O texto termina falando que também não se arrependeram da sua fornicação, que na Bíblia pode ser tanto imoralidade sexual mesmo, como também metaforicamente infidelidade espiritual, sabe? Idolatria de novo. E nem dos seus furtos, ou seja, roubos.
Então, o grande final do capítulo 9, do jeito que a fonte apresenta, não é nem a descrição das pragas em si, por mais terríveis que sejam. É essa constatação sobre quem sobreviveu, a teimosia em continuar nesses comportamentos específicos, idolatria, violência, essas práticas proibidas, imoralidade, roubo, mesmo depois de um julgamento tão extremo. É quase como se o texto estivesse dizendo que o problema principal não foi resolvido pelas pragas, né? Exatamente. A fonte meio que tira o foco do espetáculo da destruição e joga na resposta humana ou na falta dela. A narrativa vai construindo essa sequência de eventos apocalípticos, mas termina com essa observação sobre a aparente teimosia, a resistência à mudança dos sobreviventes. É uma conclusão que faz a gente pensar sobre a condição humana descrita ali. Recapitulando um pouco o que a gente viu aqui na nossa fonte sobre Apocalipse 9, teve uma escalada nos julgamentos, né? Começou com a quinta trombeta abrindo o poço do abismo, liberando aqueles gafanhotos simbólicos com poder de escorpião, liderados por Abaddon Apolion, para atormentar por 5 meses quem não tinha o selo de Deus. Um tormento horrível, mas que não matava. Isso. Aí veio a sexta trombeta e a coisa ficou muito mais séria. Os 4 anjos presos lá no Eufrates foram soltos e apareceu aquele exército gigante de 200 milhões de cavaleiros. Essas montarias, com cabeça de leão, soltando fogo, fumaça e enxofre, foram um instrumento para matar 1/3 da humanidade. A escala da destruição foi imensa. E o ponto principal, como a fonte apresenta, é o que vem depois. Os 2/3 que sobrevivem a essa catástrofe não mudam. O texto frisa que eles não se arrependem, continuam adorando demônios e ídolos, continuam com homicídios, feitiçarias com aquele sentido mais amplo, talvez, imoralidade e roubos. O que é interessante na análise dessa fonte é como ela fecha o capítulo, né? Não tem uma explicação psicológica para essa falta de arrependimento. O texto só constata o fato. Isso deixa uma impressão muito forte sobre essa resistência à mudança que está sendo descrita. Parece que nem o choque, o trauma de um evento apocalíptico desses é suficiente, nesse cenário do texto, para fazer os sobreviventes mudarem de rumo moral ou espiritual. Isso faz a gente pensar, se nem essas demonstrações super extremas de poder e julgamento, como a fonte descreve, causam arrependimento, o que será que o texto está querendo dizer sobre a profundidade dessa resistência? É uma pergunta que a passagem deixa meio no ar, né? Foca mais em mostrar o fenômeno. A fonte não parece muito interessada em dar desculpas ou explicações fáceis. Ela mostra o julgamento e logo depois a teimosia humana nos mesmos padrões que implicitamente levaram aquele julgamento. Isso levanta uma questão que provoca a gente, olhando só para o que está escrito. Que tipo de obstinação é essa que está sendo descrita? É um desafio a Deus, uma cegueira espiritual, um vício tão agarrado que nem a catástrofe abala? A fonte não responde direto, mas o jeito que a história é contada força a gente a pensar nessa dinâmica entre julgamento e resposta humana nesse capítulo específico. Fica essa reflexão, né, sobre as motivações e resistências que o texto apresenta diante de algo tão extraordinário.